Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. É para você, produtor, tá? Que não conhece o seu custo, o quanto você está gastando para plantar mesmo, gastando para colher, tá? E é justamente isso que a Siacom vai trazer para você, tá? A gente fala que a gente vai girar a chave de produtor rural para empresa mesmo, tá? Para que você consiga controlar melhor seu custo. Hoje em dia não dá para brincar mais de ser produtor, né? Então, qualquer coisa, dúvida, quer conhecer mais um pouquinho da nossa gestão, do nosso sistema que vai te trazer essa comodidade e essa tranquilidade, fala comigo. Boa noite, pessoal. Bom, estamos aqui mais uma vez para o nosso tradicional webinar, tá? Com o imenso prazer aí que nós recebemos todos vocês aqui nesse evento de hoje, tá? Para tratar de um assunto, novamente, de extrema relevância, tá? Para o nosso segmento. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre previsões e oportunidades para os segmentos, principalmente de soja e milho, tá? Então, essas duas commodities aí, nas quais a gente trabalha, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é João Ferreira, eu sou o diretor comercial aqui da Siacom. E a Siacom, ela existe justamente para ajudar produtores e armazenadores na geração de lucro, evitar quebras de safra e fraudes, tá? Então, atuando nesses vários anos aí dentro do segmento de grãos, tá? A gente vai trazer aqui hoje justamente o pessoal da Sapiens Agros para poder bater esse papo aqui conosco, tá? Antes de chamar o nosso, digamos assim, estrela da noite, que vai ser o Anderson, que vai trazer essas informações aqui para vocês, eu gostaria de dar alguns recados iniciais, tá? O primeiro deles, vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Falem ainda de qual cidade vocês estão falando, enfim, é interessante a gente entender de onde está vendo a nossa audiência, então falem da cidade a qual vocês estão assistindo, tá? Segundo aspecto importante, tá? Nos marquem lá nas redes sociais também, então @Siacom oficial lá no Instagram, tá? Tiram a foto do evento, marquem a Siacom, isso é uma forma também da gente poder aparecer para mais pessoas e que mais pessoas também possam participar e aproveitar desse conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui hoje, tá? Então, além disso, no terceiro aspecto aqui, algo importante, participar das enquetes, tá? Então, a gente vai soltar aqui durante o evento aqui de hoje, várias enquetes, tá? E é muito importante e interessante que vocês participem dessas enquetes, tá? Porque essas enquetes ali vão dizer para nós, enfim, com essas respostas de maneira interativa, tá? Qual é o perfil da nossa audiência aqui também. Então, é importante que vocês participem das enquetes. As perguntas no chat, tá? Então, vocês já estão colocando aí, tipo, as cidades aí, então já tem gente de Santa Catarina, Itapiranga, pessoal de Brasília, de Rio Verde, Goiás, Paulistânia no Piauí, Sorriso no Mato Grosso, Sarandi no Rio Grande do Sul, de Uberlândia, Balsas no Maranhão, enfim, temos aí várias localidades do nosso país, tá? Então, isso é muito bacana, é uma forma também da gente interagir e conhecer um pouco da realidade aí de vocês. Então, façam as perguntas utilizando aí o chat, conforme vocês estão colocando a cidade de onde vocês estão participando, tá? Bom, então, e não menos importante, ao final do evento, tá? Nós teremos aqui o sorteio do nosso kit Siacom, tá? Esse boné bem bacana aqui, da Siacom, novidade aqui. Teremos também o nosso kit churrasco, correto? Com a faca personalizada aqui, um squeeze, a xícara e uma caneta também que vai acompanhar aí para quem foi o vencedor desse sorteio de hoje, que é o nosso kit Siacom, tá? Então, não deixem de participar e a gente vai fazer esse sorteio justamente no final. Então, além de absorver o conteúdo aí durante esse nosso bate-papo aqui, vocês vão concorrer ao final do evento
nesse sorteio que o Ícaro, que é do nosso departamento de marketing, vai fazer aqui. Então é isso. Então, rapidamente, pessoal falando aí de onde está participando, pessoal novamente em Verde, Tapaciguara, temos Minas, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, muito bacana a participação de todos vocês, tá? Então, aproveitem para nos marcar nas redes sociais, @Seacom, e vamos participar das enquetes. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui o Anderson, tá? Da empresa Sapiens Agro. Anderson, muito boa noite. Boa noite, João. Valeu, muito obrigado aí pela disponibilidade, não só tua, mas de toda a equipe da Sapiens Agro. A gente faz esse evento aqui justamente com o intuito de levar a informação para o mercado, para o segmento de agronegócio, tá? Então, já te apresentando aí, Anderson, então já agradecendo em nome de toda a equipe Seacom, gostaria aí que você se apresentasse e falasse um pouquinho tanto da tua trajetória de maneira breve e também da própria Sapiens Agro, qual é o trabalho de vocês aí no mercado. Obrigado, João. Boa noite para todo mundo. Bom, eu vou falar bem simples. Eu nasci no Paraná, estou vendo que tem gente com propriedade aí em Paranavaí. Eu nasci em Apucarana, no Paraná. Com 8 anos de idade eu vim aqui para Minas. Meu pai veio cuidar de uma lavoura de café e eu, com 8 anos de idade, eu comecei a ajudá-lo na lavoura de café. Meu pai, inclusive, teve que fazer a adaptação na tomada de força de um Massey 265 que a gente tinha lá, porque meu pé não alcançava nem a embreagem, nem a tomada de força. Então, dos 8 aos 18 anos, eu fiz de um a tudo que tem para ser feito numa propriedade de café. Eu saí para estudar, acabei entrando no Banco do Brasil em 2007, trabalhei lá até 2021, 14 anos, dos 14, 9 foram dedicados ao agronegócio. Então, eu fui gerente de relacionamento aqui no estado de Minas, no Triângulo Mineiro, no noroeste de Minas, pedacinho do Alto Paranaíba. E trabalhei até 2021, pedi demissão do banco por acreditar no projeto da Sapiens Agro e porque, você falou, uma das coisas que a gente faz é justamente ajudar o produtor a responder a pergunta: e agora? Vendo, seguro, espero, como que eu protejo margem, o que eu faço nesse momento? Porque eram as perguntas que eu ouvia quando eu estava no Banco do Brasil, no temido 1º de abril, a 30 dias do pagamento dos custeios. Então, a gente via sempre essa dor e foi com esse propósito que eu deixei o banco. Bem legal. Então é isso aqui que a gente vai ver hoje, né, Anderson? Então, justamente dessas duas principais commodities aí, quais são os cenários e aquela, né? Talvez ajudar o pessoal a responder essas indagações e aproveitem, pessoal, para participarem e fazer as perguntas. Anderson, agora contigo, pode dar sequência aí e contamos aí com a participação de todos no chat e respondendo as enquetes, pessoal. João, eu vou começar aqui, só fazer um comentário aqui. Eu estou vendo aqui, tem gente de Tupaciguara. Tupaciguara é do nosso lado aqui, bem do nosso lado. Tem muita gente de Rio Verde, não por acaso. Eu estou indo para Jataí na quinta-feira e tem uma consulta médica para minha filha em Rio Verde na sexta-feira. Então, devo passar o dia em Rio Verde. Depois eu até deixo meu contato aqui. Se alguém quiser trocar uma ideia lá em Rio Verde, estarei lá. Bacana. Temos cliente em Balsas, no Maranhão, e estivemos aí em Lucas do Rio Verde, passamos por Sorriso. E tem uma turma de Uberlândia aqui também, já pelo menos vi uns 3 aqui. Está bem diversificado. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Bom, vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide aqui, e a gente trata o desafio para a safra. Por quê, João? Hoje de manhã eu estava num grupo de produtores que tem uma revenda de bioinsumos aqui próximo a nós, né? Próximo de Uberlândia aqui. E aí o bate-papo foi o seguinte: tinha cafeicultor e sojicultor lá. Safra 24-25, para onde vai o preço da soja? Depois, para onde vai o preço do milho? E depois, para onde vai o preço do café? E o que me chamou a atenção é que ninguém me falou o seguinte: Anderson, hoje eu tenho um custo X, um preço de venda Y, e se eu dividir Y por X, eu chego numa margem bruta sobre os custos de X%. E essa margem bruta sobre os custos me leva para a safra 24-25, até reduzindo a minha necessidade de crédito agrícola, subsidiado ou não, né? E quando a gente olha sobre esse aspecto,
o acúmulo dessa margem acima de 20, 25, 30, 35% começa a dar para o produtor rural poder de compra, porque ele reduz a necessidade de crédito bancário, reduz o pagamento de juros, o que aumenta um pouco mais a margem dele, e isso vira um ciclo virtuoso para ele. E é aqui que eu chamo a atenção de todos, não é para o preço, mas para a margem. E para a gente responder essas perguntas do para onde vai o preço, a gente precisa olhar os aspectos fundamentalistas da formação de preço. Dentro desses aspectos fundamentalistas da formação de preços, a gente tem dados que impactam demais. Alguns desses dados são gratuitos, públicos, todo mundo pode acessar. Basta a gente saber o link e acompanhar os números. A gente vai passar por alguns desses relatórios e depois a gente vai fazer contas, João, para o produtor entender como que ele calcula a expectativa de preço para a safra futura 24-25. Dentro dos relatórios que impactam os preços de mercado, a gente tem os publicados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O USDA ele começa a publicar alguns relatórios que direcionam muito para o volume de oferta de grãos no mundo. Então, o USDA tem a sua visão para a América do Sul, tem a visão dele para a produção nos Estados Unidos, bem como ele tem a sua visão para o restante do mundo. Ainda em que pese muitos acreditarem na imparcialidade desses números que chegam para o mercado, de fato são os números para os quais o mercado olha. Então, com ou sem viés, decisões são tomadas e os preços são influenciados por esses relatórios. Esse relatório, que é o de oferta e demanda de grãos, ele mostra qual é o volume em oferta de grãos, qual é o volume da demanda, e quando eu tenho um excesso de oferta e a demanda não acompanha, o que acontece com o excesso de oferta? Para começar a acompanhar esses relatórios, o primeiro país que produz grãos no ciclo de safra, se a gente olhar o ciclo como sendo um ano, o primeiro que entra produzindo soja são os Estados Unidos. Nesse momento, a gente entrou já no período de maior área, de maior movimento de plantio de soja e de milho nos Estados Unidos. Esse número ele entrou um pouco atrasado para o milho e adiantado para a soja, e no momento os dois estão dentro do esperado, dentro da média dos últimos 5 anos, a gente vai ver isso no gráfico aqui, e isso já me diz o seguinte: se a gente olhar a safra 22, 23, choveu bem no Brasil no mês de setembro, o que propiciou o plantio adiantado de soja e milho. Como a área que nós tínhamos e a chuva do El Niño, nós tivemos uma superprodução que chegou junto e ao mesmo tempo e rápido no porto. O gargalo no porto pressionou o prêmio de exportação da soja e fez os preços que a gente viu de 160 chegarem na safra a 120, 130. Os relatórios de progresso de plantio nos dizem o seguinte: os Estados Unidos vão produzir o volume esperado pelo mercado ou não? Porque se eles produzem esse volume, isso impacta a cotação da soja na Bolsa de Chicago e vai impactar os preços aqui no Brasil para nós. E a gente entende se o que está sendo ofertado de soja no mundo está tendo escoamento via exportação. A gente acompanha através dos relatórios de exportações semanais. E aí nós temos o que os Estados Unidos divulgam para eles e nós temos o que a Câmara de Comércio de Exportação divulga aqui no Brasil, que é o relatório de exportação do COMEX. O relatório de oferta e demanda mundial de grãos, ele é divulgado primeiramente entre os dias 9 e 12 de maio de todos os anos. Ele é a primeira estimativa de safra de grãos no mundo, porque vem para soja, ele vem para milho, ele vem para algodão, traz café também e já traz trigo também. Então, e ele é o primeiro. E a cara desse relatório, João, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Nós temos, dentro dos números que o USDA divulga,
qual é a projeção de área colhida, quais são os estoques iniciais para cada um dos países produtores, e o terceiro item, produção. E se nós olharmos o relatório dos estados do USDA para o Brasil, para a safra 24-25, a gente já começa a olhar com mais atenção para esses números. Por isso que é importante acompanhar isso daqui. O USDA estimou, e aí, gente, eu não estou aqui para dizer que o número é certo ou é errado. Eu estou aqui para dizer que é a largada que o mercado acompanha. Então, o USDA estimou na largada do Brasil 169 milhões de toneladas. Um número bem acima ao divulgado na safra passada, que foi de 163 milhões de toneladas. João, para a gente produzir 169 milhões de toneladas, tem que ter um aumento de área, tem que ter um clima favorável e o melhor, o produtor tem que estar com margem para poder plantar esse tanto de área de soja com esse número que o USDA estimou. Eu achei eu achei um número muito alto para isso daqui. E aí eu deixei marcado em verde os números que representam oferta para um país. Porque o país começa com o estoque inicial, produz e alguns países importam. A China começa com o estoque inicial, a China produz e a China também importa. Então nós temos o número da oferta total. E depois a gente tem o gasto, que é a demanda. Então nesse relatório aqui nós temos as exportações, nós temos o esmagamento, nós temos o uso com o consumo doméstico, o consumo de resíduos. Nós temos a soma dos dois, que é o consumo total doméstico, que está em 58,100 milhões de toneladas. E aí nós temos, depois da oferta menos a demanda, o que sobra para a próxima safra, que são 37 milhões de toneladas. E a gente chega no consumo total. Nós temos a produtividade e lá embaixo nós temos um número que não é divulgado pelo USDA. Esse número a gente calcula. Ele chama-se relação estoque-uso. O que é esse número? Eu pego o estoque final e divido pela demanda total, o que eu tenho de gasto com exportação e com consumo. Quanto menor esse número, maior é a expectativa sobre os preços. Então eu tenho um indicativo de alta. Quanto maior esse número, maior é o estoque que o país tem, mais ele cobre a sua necessidade, então maior é a pressão de baixa. Perfeito. E até só aproveitando, já colocando ali, além do dado que você trouxe, que nos parece bem exagerado em relação ao volume de produção estimado, né? Eu soltei enquete aí para o pessoal, inclusive falando se vocês acompanham os relatórios de oferta e demanda de grãos que o USDA publica mensalmente. Então o pessoal está participando, tá, pessoal? Então já enfatizando aí, participem, respondendo. Até o momento aqui nós temos 56% falando que sim, acompanham, e 43% que não acompanham. Então, um pouco mais acompanha do que menos. Então, quase no meio ali, mas mais pessoas acompanham. Bacana. E para os que estão acompanhando, nunca deixem de acompanhar as movimentações sobre esses números, porque fundos de investimento que são grandes tomadores de posição e impactam os preços, eles tomam decisões baseadas nesses números aqui. Então, queira ou não, a Bolsa de Chicago se movimenta por números como esses daqui. E aí, extraindo um pouco mais de dados desses relatórios que são disponibilizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eu montei um gráfico aqui para vocês acompanharem a evolução em área colhida de soja no mundo. Desde a safra 87-88, o USDA, na realidade, divulga dados desde 1967. Então, eu coloquei um período um pouco menor para não ficar muita coisa também. Mas olhem só, de 1987-88, essa safra até 2024-25, o que acontece com a área, e eu trouxe aqui os maiores produtores em área, tá bom? Então nós temos o Brasil, nós temos os Estados Unidos, nós temos a Argentina, a China e a Ucrânia. Olhem a linha do Brasil, que é a linha verde. A gente sai da safra 88 com aproximadamente 10 milhões de hectares e chega na projeção da 24-25 com 47,3 milhões de hectares.
é um crescimento de de mais de 3 vezes, mais de 4 vezes a área da safra 87-88, graças à tecnologia em semente, à tecnologia de produção do plantio direto, à eficiência do produtor e tudo mais. Mas o fato é que a produção nossa aumentou também porque nós temos área disponível. Essa é a maior vantagem do nosso país, tem área agricultável. Quando a gente olha para os Estados Unidos, de 87, 88 para 24, 25, a gente sai ali de 23 milhões de hectares para 34,6 milhões de hectares. Não conseguiu nem dobrar a área. Então, o Brasil é o grande ofertante de soja para o mundo hoje. Ele é o país que tem mais peso na oferta de soja. Isso é um bom sinal para a oferta. Bacana, mas a gente tem que olhar, João, Demanda. Oferta versus demanda. E aqui, pelo amor de Deus, gente, eu não sou alarmista, tampouco sou pessimista, mas a gente olha para números e se preocupa muito com números. Então, para os que estão participando aqui, vejam o seguinte: se a nossa área cresce na forma como está crescendo para os próximos 5 ou 10 anos, os Estados Unidos mantêm, a Argentina mantém, os demais países mantêm a área porque não conseguem, a nossa produção, sim, pode ultrapassar as 170 milhões de toneladas tranquilamente, quiçá chegar nas 200 milhões de toneladas em 10 anos. A oferta é factível disso acontecer. O problema é o seguinte: nós teremos demanda para uma oferta acima de 200 milhões de toneladas vindas só do Brasil? Se a gente junta 50 milhões da Argentina, já são 200. Vamos trabalhar com os números de agora, do USDA. Eu tenho 169 milhões de toneladas para o Brasil. Com 51 da Argentina, nós estamos falando de 220 milhões de toneladas. Se a gente juntar o Paraguai, vai para 230 milhões de toneladas, o grosso da oferta aqui na América do Sul. Tem demanda para tudo isso? Isso é o fator que nos preocupa. Existe demanda para toda essa soja? E aí, João, me desculpa parar um pouquinho mais nesse slide aqui a todos, mas é porque esse aqui é um tema que é o que mais nos preocupa. Eu tive olhando alguns números do desempenho da economia na China, que é o grande comprador de soja para os Estados Unidos e para nós. Em março de 2019, o jovem que estava entrando para o mercado de trabalho na China tinha uma renda X. 2019, então antes da pandemia. Então estamos tirando o efeito pandemia do mercado para analisar o mercado antes dele, porque a gente tende a voltar para esse comportamento de mercado. O mesmo jovem que hoje entra no mercado com 19 anos, ele tem uma renda cerca de 10% inferior à renda que ele tinha em 2019. Então, se a renda está menor, o consumo diminui também. Se o consumo diminui, também diminui o consumo de proteína animal. Se diminui a proteína animal, diminui o consumo de ração. Ração à base de farelo. Se diminui o consumo e diminui o farelo, a necessidade de esmagamento da China também diminui. Se essa necessidade diminui, também a necessidade de soja diminui. E o excedente de soja que nós estamos entregando tanto na América do Sul e aí para os Estados Unidos também. Essa é a pergunta. E daí eu explico com isso o porquê de ser positivo para a oferta o aumento de área que a gente vê aqui no Brasil e nos Estados Unidos menos, mas tem um pouquinho. Mas isso é negativo para os preços se nós não tivermos uma boa demanda para essa soja. E não é o que nós estamos vendo no curto prazo. Está crescendo a produção, mas não está crescendo a demanda no mesmo volume que cresce a produção. Segundo ponto, extraindo um pouco mais de dados desse relatório, eu peguei os dados aqui da safra 17-18 para a safra 21-22. Quando a gente olha o excesso de produção, a gente vê que hoje, aqui está indo só até a safra 21-22, mas só para a gente ver como está vindo o excesso de produção. A gente nota que a produção cresce, mas a demanda não cresce na mesma velocidade. Olhem da safra 2021 para a safra 21-22. Esse relatório aqui é a cada mês que o USDA publica o relatório. Então, para um mesmo ano safra,
o excedente de produção sai de 10,38 para 13,80. Na verdade, ali, pessoal, só o gráfico ali safra ficou... só. Acho que na hora da gente colocar aqui ficou errado ali a questão, mas aí vai a evolução da safra, né? 21, 22, 22, 23, 23, 24 e 24, 25. Isso, então chega na exatamente. última, na 24, foi só um 25, erro ali de bacana. digitação, Então, que depois a gente procura corrigir aqui, mas claramente dá para perceber que está indo uma crescente se você pegar ali para cima. Então, basicamente, o que o gráfico diz ali, que no pior cenário, 18, 19 ali, que você tem o excesso de oferta apenas 5,9, e a gente vem numa crescente principalmente de 20, subindo ali, 20, 21 praticamente, aliás, 20, 21 com 21, 22 praticamente a mesma coisa, mas a partir de 21, 22 a gente vem numa crescente, um pouco mais forte. E aí essa crescente está deixando um excedente de produção de 13,8%, que é a oferta sobre a demanda. Esse é o número mais preocupante para mim, porque esse excedente de produção precisa ser consumido. Quando a gente olha o mesmo relatório, só produzir 3 gráficos diferentes para a gente ver o seguinte: se os países estão produzindo mais, para onde vai esse excesso de produção? A expectativa é que isso vá para a demanda, isso vá para a exportação e isso vá para o esmagamento. Mas olha para onde vai, segundo o USDA, o excedente de produção no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. No Brasil, o excedente de produção, que é um aumento de 9,74% na produção de uma safra para outra, fez o estoque aumentar 20%. Nos Estados Unidos, o aumento de 6,85% na produção de uma safra para outra, que é da última para a próxima, fez o estoque aumentar em 30%. E na Argentina, o estoque aumenta 13%, mas a exportação aumenta 20%. Isso chama atenção e tem que chamar para nós, porque o frete da Argentina para a China é mais barato que o frete Brasil-China e mais barato que o frete Estados Unidos-China. Então, se a Argentina resolve exportar soja, ela consegue uma competitividade maior do que a nossa aqui no Brasil. Principalmente se vier o soy dólar de novo. Essa quantidade de câmbios aí que vem da Argentina, né? E até o Sidmar colocou aqui, acho que é interessante, que na verdade isso também vai ter reflexo justamente nos problemas que nós tivemos na última safra com falta de armazém, né? Se você tem final de estoque maior, significa maior necessidade de estocagem, inclusive porque eu não consigo dar vazão desse grão. Estou errado? Certíssimo, Sidmar. Posso te falar de 2 clientes que nós temos, tá? Um cliente foi cliente meu no Banco do Brasil, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, aqui de próximo a Uberlândia, e ele comprou uma propriedade no Tocantins, Divinópolis do Tocantins, vizinho de outro cliente nosso, inclusive. Após 6 anos lá em Divinópolis do Tocantins, o próximo investimento deles é uma unidade de armazenamento. Não só com o objetivo de armazenar a produção própria, mas é com o objetivo de vender serviços de armazenagem, de limpeza, quebra técnica, expedição e tudo mais. E aí, Sidmar, vou te falar um dado mais legal ainda. Pensa no seguinte, João, a China, por um pequeno momento, identificou uma falta de soja para cobrir a posição dela do mês de agosto de esmagamento. Com isso identificado, a China vem a mercado e encontra atualmente $1, R$1 desvalorizado aqui no Brasil frente ao dólar. Esse real desvalorizado aqui no Brasil frente ao dólar faz a nossa soja ficar mais atrativa, porque eu gasto menos dólares para comprar mais reais, então gasto menos dólares para comprar mais soja. E aí a China faz uma oferta tentadora para uma trading. Como que é a oferta tentadora? Os prêmios de exportação estão lá, 15, 10, menos 10, menos 20, a China chega falando, eu pago 40 centavos acima de Chicago, num prêmio de exportação. A trade que fecha o negócio aqui, ela precisa gerar esse volume rápido para trazer e levar, senão ela perde o negócio. A trading não vai ficar ligando para o Anderson, não vai ligar para o João, nem para o Diego aqui para comprar 5.000 sacas do Anderson, 10 do João e 15 do Diego. Ela vai ligar para uma unidade armazenadora e gerar o volume todo de uma vez.
E aí ela faz isso oferecendo R$ 8 ou R$ 9 por saca acima dos preços praticados no mercado. Quem tem a unidade de armazenamento faz uma venda R$ 9 acima do mercado, ele pode reduzir essa margem dele para 5 e pagar mais 4 para o produtor, gerar o volume para o armazém dele e entregar a soja para trading, para exportação. Excelente negócio. E aí nós temos um cliente em Balsas, na região do Batavo, em Balsas, acho que foi Thiago que falou que está em Balsas, aí no Maranhão. Nós temos um cliente lá no Campos Gerais, Batavo, que o primeiro investimento que ele está fazendo na área que ele está recebendo de arrendamento de volta, unidade de armazenamento. Já identificou a necessidade na região de unidades de armazenamento. Principalmente, acho que no último ciclo, né? E pelos números que você vem mostrando aí, ele tende a ter essa necessidade maior ainda, ou seja, ela é gritante, de fato, é algo que a gente vem atendendo. Hoje, praticamente, acima de 70% dos contratos que a Secom fecha são com novas unidades armazenadoras, justamente que a gente ajuda o pessoal aí a mitigar esse gap aí e organizar todos os processos, tanto do ponto de vista quanto gestão de quebras e segurança também nessas unidades. Mas é um fato. E traz a oportunidade do produtor regular a oferta, né? Ele segura o grão na unidade armazenadora, ele regula a oferta na praça e não ficar refém só daquele movimento de ter que vender para cobrir as contas ali do 30 do 4, enfim, todos aqueles processos que são o mercado já sabe que vai ter excesso de oferta de venda naqueles períodos, então é um momento que ele pode até fugir um pouco desse calendário aí para tentar buscar justamente aquela disparidade entre o disponível e o balcão, né? Inclusive, eu conversava com a nossa equipe aqui hoje sobre um cliente um cliente ainda não, mas a gente tem um simulador que a gente ajuda o produtor também e até quem é investidor a fazer uma conta para poder trazer na ponta do lápis para entender se vale a pena construir unidade armazenadora e basicamente você vai ter o payback de quanto tempo eu tenho investimento de volta. Então, ele estava nesse cenário, ou seja, produção própria, mas também com a possibilidade justamente de ter esse time melhor de venda e até reduzir outras coisas. E até deixo aqui o recado, pessoal, no nosso site lá, secom.com.br, tem vários materiais que dizem respeito sobre se vale a pena construir o meu próprio silo, enfim, quais são essas vantagens, tem algo lá que ajuda muito nesse sentido também. Fiquem à vontade lá para pesquisar, material gratuito lá para vocês consumirem. E só para fechar essa fase dos relatórios, tem um relatório muito bacana que dá para a gente acompanhar, que é o desempenho do plantio de soja e milho nos Estados Unidos. Com os dados fechados da última semana, a gente tem que a soja está dentro do esperado, o milho está chegando perto do esperado. Isso é bom para a oferta, porque a gente vai ter muita oferta chegando no mercado rápido. Não é bom para o preço, porque muita oferta chegando junto no mercado pressiona o preço para baixo. Esses aqui são os números do milho. O milho está um pouquinho abaixo da média das últimas 5 safras, mas essa semana o milho deve igualar e aí milho e soja caminham juntos. Por que é importante acompanhar esse gráfico aqui? Esse ano nós tivemos esse reflexo aqui no Brasil. O atraso das chuvas prejudicou o plantio da soja, porque a soja foi plantada mais tardia e muitas regiões perderam a janela do milho. Então, mexeu no volume do milho para a safrinha. Se o plantio dos Estados Unidos fica atrasado demais para o milho, eles também perdem essa janela. Se perder a janela, eles migram o plantio do milho para a soja. Aí aumenta mais ainda a área de soja. Como eu sei disso, nos relatórios que o USDA divulga de junho, julho, agosto, setembro, ele ajusta a área plantada e ajusta o volume de produção. E isso, o ajuste de área, aumentando produção, tem um impacto negativo para os preços. Outro número, como eu falei lá no início, que a gente pode acompanhar para ter ideia de quanto o mercado está aquecido, são os dados da exportação. Eu não sei se vocês aqui já tinham visto, isso aqui eu tenho eu tenho os dados de 2024 também, mas eu fiz questão de trazer esse 22 para que todos possam ver onde fica a janela de exportação do Brasil e onde fica a janela de exportação dos Estados Unidos. A nossa janela, ela começa em fevereiro, atinge o pico em maio e depois vem caindo. Mas, vou chamar a atenção de todos aqui porque
Em janeiro e em fevereiro saíram esses números de exportação, mas em muita rede social, falando o seguinte: março de 2024, Brasil bate recorde de exportação, 13,2, desculpa, esse aqui é 23, 13,2 milhões de toneladas. Já dá a impressão que, ufa, a China está comprando loucamente a nossa soja. Essa é a impressão que passa. Porém, o que acontece? Do momento em que o prêmio da exportação é fixado até o registro desse dado no Siscomex, leva de 90 a 120 dias. Então, os números de março que nós estamos vendo foi uma soja vendida 120, entre 90 e 120 dias antes. Então, foi um negócio feito em novembro, dezembro. Negócio feito em novembro, dezembro não é safra nova, é safra velha. Então, ainda era a safra 21, 22 sendo negociada. Não tinha negociado a safra 22, 23. A 22, 23 começa em abril. Aí sim a gente teve um número grande. E os Estados Unidos estão reduzindo a janela de exportação. E aqui, João, nós temos uma outra explicação do porquê o mês de setembro ser um mês teoricamente bom para se vender soja. Porque os Estados Unidos ainda não estão no pico de exportação deles. Setembro, só nós aqui na América do Sul ainda temos soja para ser comercializada. Cuidado que a gente tem que ter, porque se eu tenho soja para vender e os Estados Unidos têm uma super safra chegando, o comprador pode pôr o pé no freio e esperar a safra americana se consolidar para fazer negócio lá com safra nova. Aproveitando aí, Anderson, eu soltei a enquete, justamente para o pessoal participar. Na anterior, até daqui a pouco eu já pego o resultado dela, mas aí, pessoal, participem aí da enquete. Você conhece os relatórios de exportação divulgados pela Câmara de Comércio Exterior do Brasil ou pelo USDA? Respondendo aí, a maioria falando que não. Aí justamente o gráfico aí está dizendo sobre isso, né? 38% dizendo sim. Então, continuem voltando aí, esses números vão balanço, depois eu trago o resultado da enquete, só colocando aqui da última enquete, inclusive. Deixa eu passar aqui. Então, o resultado da outra foi que 45% acompanha a publicação do USDA e 55% não acompanha. Então, esse foi o dado daquela enquete anterior. Bacana. Olhem aqui a safra 23-24 nos Estados Unidos. A partir de fevereiro, as exportações estão reduzindo. Se eu olhar os mesmos números no Brasil, para a safra 23-24, as exportações também estão reduzindo. Esse número aqui ainda é da semana que encerrou dia 19. Eu vou ter os dados da próxima semana, a gente atualiza, mas não vai chegar nem perto dos 15 milhões de toneladas do ano passado. Então a gente olha que a demanda está mais fria. Se a demanda está mais fria e eu tenho muita soja, o preço não decola. Já é a resposta do porquê. Mesmo com a quebra que nós tivemos no sul, o preço não está decolando. Por quê? Porque tem muita soja no mercado ainda e não tem tanta demanda. Ok, ótimo para oferta, é ruim para demanda, justamente por isso os preços ficam pressionados ali e não conseguem atingir patamares maiores. Correto. Para finalizar os últimos dois tópicos, o produtor tem que acompanhar seus custos, como eu falei lá no início, para depois olhar para o preço, entender os dados, são dados do Agro, 25. Acho que está com... Acho que deu algum probleminha de conexão, Anderson? De 6.633 por hectare. É custo que considera o custo operacional efetivo. Alô? Opa, Anderson. Está ouvindo, João? Agora voltou, só a sua imagem que não está. O pessoal pode até falar. Voltei? A tua imagem não está aparecendo aqui para mim, mas... O pessoal pode até falar aí no chat. Sinceramente, o pessoal não vai perder muito, viu? Mas tranquilo. Pessoal, não sei se está aparecendo, pelo menos aqui para mim não aparece a imagem do Anderson. Vocês podem responder aí no chat se vocês estão conseguindo ver. Se a imagem o Fernando está colocando aqui. Aí, às vezes, se você quiser sair da sala e voltar, Anderson, talvez a gente... Acho que foi
problema de Pode ser, conexão então. aí Eu que vou sair e volto. deu algum probleminha aqui. Foi. Eu vou sair e volto, então. Tá bom. Um momento, gente, por gentileza. Bom, pessoal já comentando aqui, realmente caiu aí, mas o Anderson, acho que com problema de conexão, já está voltando aqui para a sala. Tá? Rapidinho aí. Então, enquanto ele não vem, pessoal, só falando aí, fiquem até o final, a gente vai ter aqui o sorteio do nosso kit, Ciacom, tá? Então, quem estiver na sala, tá? Isso é importante. Assim que terminar o nosso bate-papo, a gente vai falar. Só uma questão também, aproveitando, o pessoal costuma perguntar se o material vai ser disponibilizado, tá? No final também do evento eu vou disponibilizar esse material para vocês fazerem download, então fiquem tranquilos, não precisa tomar nota aí, obviamente só das dúvidas, mas o material, inclusive, será disponibilizado para vocês, tá? Vamos ver se está voltando aqui, Anderson. Voltei. Isso, beleza. Acho que há algum problema na tua conexão, pelo menos aqui para mim. Vocês estão me vendo? Sim, agora sim. Até respondendo aqui o Raimundo, Beleza. os slides serão compartilhados, sim, tá? Então, pessoal, voltando aqui, nós temos os números. O custo operacional efetivo já mostra que custa R$ 83,88 uma saca de vai ver R$92,98. Aí pergunta a todo mundo. 180 para o ano que vem. Tá, Anderson, acho que a gente está com um problema na tua internet aí, que o áudio está falhando. E a tua imagem está congelada. O som está cortando. Bom, pessoal, alguns problemas técnicos, infelizmente isso acontece, tá? Mas a gente volta para seguir aqui com o raciocínio. Está usando o exemplo aí da parte do NEA, que traz alguns custos, só para ele exercitar o raciocínio aqui. Vou pedir um pouquinho aí da compreensão de vocês para ver se resolve lá o problema da conexão lá com o Anderson, tá? Então, só dando aqui a parcial a respeito do relatório de exportações da Câmara do Comércio Exterior, ou pelo SDA, tá? 66% não conhecem, sim, 33%, então esse foi o resultado aí da nossa enquete, tá? Então, daqui a pouco a gente coloca uma outra, tá? Já está voltando, viu, pessoal? Calma aí, que como o problema de conexão, ele acaba atrapalhando aí, mas essa questão de conexão, infelizmente, às vezes acontece, tá? A gente não consegue controlar essas variáveis aí com os prestadores de serviço de internet por Brasil afora. O Anderson, tudo bem? Acho que está com alguma instabilidade aí em Uberlândia na sua conexão, que está dando alguns gargalos aí, às vezes a voz sai metalizada e a imagem um pouco presa. Mas enfim, acontece. Peço desculpas aí, gente, eu troquei até o Wi-Fi que eu estava utilizando aqui. Eu fiz aqui, pessoal, um cálculo chamado paridade da exportação. O que é o cálculo da paridade da exportação? Se eu trago a cotação da soja na Bolsa de Chicago, dólar, câmbio e o frete até Sorriso, nós temos um preço justo para a soja, vejam só, de 104,03 para março de 2025. Se eu considerar um prêmio 50 centavos negativo, se eu considero um prêmio 50 centavos positivo, nós temos uma soja de aproximadamente R$ 115. Considerando essa soja de R$ 115, voltando aqui R$ 111,40, nós estamos falando de uma margem extremamente apertada. E esse prêmio de menos 50 ele acontece quando a gente tem muita oferta. E o prêmio de mais 50 quando eu tenho pouca oferta. O cenário no momento está mais próximo disso daqui. Nós batemos com alguns clientes, os números por enquanto estão dentro. Então, o cenário 25 é muito preocupante para nós.
Se a gente for para o cenário do milho, considerando os custos do IMEA Agro, eu tenho pelo menos R$ 41 de custo, só o custo operacional, sem considerar depreciação, mão de obra nem mais nada, R$ 40. Quando eu faço os cálculos da paridade, no pior cenário, o milho está 33,34 para dezembro 24, e no melhor cenário, o milho está 38,79, considerando a paridade. Isso é paridade. A paridade é um número, ela não analisa os fundamentos de oferta e demanda, mas ela reflete parte da sensibilidade dos intervenientes nesse processo, que são compradores e exportadores, sobre o que vai acontecer. Se a China não entrar comprando bastante o nosso milho, e aí tem um cenário positivo para o milho, os preços não mexem. A expectativa para o milho é de que a gente tenha a China comprando e o México apareça comprando por causa da seca que está assolando o país. Então, nesse momento, o cenário é favorável para o milho. A gente deve ter aumento de preços para o milho. Infelizmente, para a soja, esse não é o cenário que está se desenhando. O cenário que está se desenhando é preocupante. Então, João, quando a gente fala da safra 24-25, a gente orienta que o produtor comece a pensar em proteção de preços. Use o mercado financeiro a seu favor. João, se você me desculpa, eu não vou usar um termo ruim, não, mas assim, os produtores rurais estão longe da Faria Lima, não pode, gente. Se está faltando alguém que traduz a Faria Lima, conversa com a gente. Eu não sou bom de traduzir muita coisa, não, mas eu sou mais da roça do que tudo. E a Faria Lima, o mercado financeiro existe hoje com produto para ajudar produtor e ajudar aqui a proteger margem. Por exemplo, antes da gente falar de custo e carrego, tem instituição financeira em que o produtor pode fixar o preço da soja em bolsa sem custo, a custo zero. A gente pode falar nome de banco aqui, João? Não pode? Pode. Pode, por exemplo, Banco do Brasil. Brasil. Ajudar o pessoal. Então já vou falar na lata: Banco do Brasil e Banco Itaú. Nenhum desses dois bancos cobram nada para você fazer um produto chamado NDF. O que é NDF? É eu vender o preço da soja, não a soja. Mas eu vou vender hoje o preço da soja na Bolsa de Chicago e eu posso vender o dólar no preço de hoje. Isso é bom e é ruim, tá, gente? É bom porque se o mercado da Bolsa cai e eu vendi, lá na frente eu recompro esse produto mais barato. É como se eu estivesse vendendo o carro hoje a preço de zero e recomprasse ele daqui a um ano a preço de tabela FIP. Eu estou ganhando. Eu vendi ele por 100 mil, vou comprar ele por 80 mil daqui a 10 meses. Estou ganhando 20. Na realidade, eu não estou ganhando. Esses 20 vão me ajudar a, quando ele tiver a 80, eu junto os 20 e volto a ter os 100. Agora, ter os 100. Ou seja, o produto financeiro te ajuda com o mercado físico. Eles são complementares justamente para poder ajudar nesse cenário de proteção. É para isso que o mercado financeiro serve. O que a gente tem que ter o cuidado é, quando o produtor compra isso, ele tem que saber o que está comprando. Esse produto chamado N de navio, D de dado e F de faca, NDF, é como se você estivesse vendendo a saca de soja hoje para recomprar ela mais barata e ficar com a diferença. Só tem um problema. Se você vende, o preço dela cai, você recebe. Se você vende, o preço dela sobe, você paga. Porque você está fixando o preço, é para garantir aquele preço. E existem outros produtos que você paga um prêmio, igual o seguro de carro. Eu vou pagar um prêmio de R$5 para garantir uma soja de $27. Se a soja cair para baixo dos $27 na bolsa, eu recebo. Se a soja subir acima dos $27, eu rasgo aquele papel e paguei um prêmio de R$5. Esse prêmio tem que entrar no meu custo. Então, esses dois produtos. É como se fosse o seguro de veículo mesmo. Exatamente, igualzinho. É o seguro de veículo mesmo, que a gente paga para não usar. Você paga para não usar. O problema é que o produtor não paga para usar esse produto e a gente nota, por experiência, que desconhece o produto e quem vende não sabe vender ele para o produtor. Por quê? Não é ele é produto de especulação para quem quer especular, mas para o produtor não é. Esse produto ele é financeiro.
ele é só preço, mas ele ajuda a proteger o custo. Olha, quem pretende plantar a safra já é dono de soja, então já está já comprou insumo. Se já não, já só no chão ainda, nem no armazém, mas ela já está no produto que você comprou. Então, nesse momento, está todo mundo dentro do mercado e tem que proteger preço. E eu trouxe aqui, João, um cálculozinho para aquele Perfeito. produtor... Eu coloquei a enquete aqui. Tá, rapidamente. Acho que a gente está com um probleminha de delay também. A minha fala às vezes está atrapalhando, mas vamos seguindo aqui. Mas eu fiz a pergunta sobre o conceito de paridade de exportação, tá? Para a audiência que está aqui conosco hoje, se você conhece, 35% falou que sim e 65% falou que não. Tá? Então, foi essa a nossa resposta aqui dessa última enquete aqui. Eu vou colocar mais a próxima daqui a pouco, tá? E você estava falando sobre isso, o cálculo aí, né? Porque junto com o que vai acontecer com a próxima safra, eu sei também que tem muita gente que está com grão guardado no armazém se perguntando, espera um pouco mais para vender ou não. E aí eu fiz um cálculo aqui, que é o cálculo que o produtor precisa ter à mão do seguinte. Para de cristalino segurar. Que ela teve... Acho que o áudio está falhando aqui para menos. Vamos ver se dá uma melhorada no áudio. Isso, 9 dias para frente. Eu quebra. Bom, pessoal, acho que a gente está com um probleminha de conexão aí com o Anderson. Novamente. Acho que, infelizmente, essas coisas acontecem, tá? Está voltando aí, vamos ver se melhorou um pouco. Isso, voltei. Estão me ouvindo? Tá, eu te escuto bem agora. O pessoal estava falando muito ali, mas acredito que agora... acho que voltou. O produtor arca com o custo de R$ 1,50 por saca pela prestação do serviço de armazenamento e ainda perde a oportunidade de pegar esses R$ 119 e aplicar no mercado financeiro. Rômulo, tranquilo, Rômulo. O produtor recebeu uma oferta de R$ 119. Ele decide que não vai vender agora, ele vai segurar isso daqui e vai levar para venda lá em setembro. Então ele fica com esse produto 109 dias guardado. Custa R$ 1,50 por saca mês a partir do segundo mês. Existe uma fórmula para a gente calcular o seguinte: o quanto essa soja me custa armazenada, quebra técnica mais armazenagem, mais a oportunidade que eu perco de pegar o 119 e aplicar num produto de investimento como LCA, CDB, LCI. E eu coloquei uma taxa simples, 10%. Ou você pode chegar no dia 1º de abril e falar o seguinte: eu não vou vender minha soja para pagar o banco. Eu vou contratar uma operação de comercialização com o banco, que custa 10% ao ano. Essa operação paga o custeio e eu ganho 6 meses para poder vender minha soja. Também está tendo um custo de oportunidade, que é contratar uma taxa de juros para não pagar o custeio agora. Quando a gente coloca nessa fórmula, para vender a soja em setembro, fica em R$ 9,90. Se eu somo os R$ 9,90 com o preço de R$ 119 que eu tenho hoje, eu tenho que vender essa soja por R$ 128,91. Se eu pegasse o 119 e aplicasse por 109 dias a uma taxa de 109%, eu teria 124,1. Então, estou deixando de ganhar, estou perdendo a possibilidade de ganhar R$ 5,00. Pensem bem, 128 eu preciso vender, não quer dizer que o mercado vai pagar 128, eu preciso vender por esse preço. Mas se eu vender e aplicar no mercado financeiro, eu vou ter em setembro 124. 124 deixa quanto de margem sobre os custos da safra 23-24? Porque o produtor pode vender, aplicar no mercado financeiro, pôr a cabeça no travesseiro e se concentrar nas informações e planejar a próxima safra.
ao invés de ficar o dia todo sofrendo, o tempo todo sofrendo, esperando Chicago subir, dólar subir, tudo mais subir para eu poder vender essa soja de 129. Eu não produzo soja, mas para mim, na minha visão aqui, seria melhor eu não ter essa preocupação e aplicar no mercado financeiro, sabendo que lá no final, R$ 124 me deixa 25% de margem na operação. Podia ser 50, mas podia ser zero, podia ser negativo, se a soja chega lá em setembro a R$ 110. Então essa decisão, ela tem que ser tomada olhando para o custo, para a margem novamente. É a terceira vez que eu mostro para todos que estão aqui a tal da margem, que ela é extremamente importante. E aqui eu dou um exemplo de uma estratégia que um produtor poderia ter feito lá em 15/3/2024, quando ele opta por armazenar a soja e não vender. Sem olhar os custos de armazenagem, esse produtor tinha um preço de oferta de 105, ele não vendeu. A soja está 119. Para fazer a proteção, ele vai para o mercado financeiro e vende dólar e vende contratos futuros na Bolsa de Chicago, que é a NDF. Esta estratégia não foi muito boa para o produtor. Essa soja de 105, eu não, infelizmente, desculpa, não coloquei. Não, eu coloquei sim. O preço final de venda dele ficou a 107,24. Aí todo mundo olha e fala, poxa vida, o cara errou feio, porque ele ficou esse tempo todo com a soja guardada de 15 de março até 20 de maio para ganhar só R$2. Se ele tivesse segurado, ele teria vendido a R$119. A pergunta para mim não é essa, a pergunta é o seguinte, o quanto o produtor ficou longe do mínimo? O mínimo era 105,30. Ele ganhou só R$2 com estratégia. Se a soja se o mercado tivesse despencado para 90, esse produtor teria ganhado dinheiro. Ganhar dinheiro não, né? Protegido, uma margem melhor para ele. Essa aqui é uma estratégia. A gente não pode falar o seguinte, beleza, Anderson, 15/3, eu vou aplicar isso aqui. Não. 15/3, a gente vai avaliar o mercado pelo menos 4 ou 5 parâmetros diferentes para aí sim eu tomar a decisão de não vender e vender dólar e vender Chicago para proteger o meu físico. Então a gente não faz de qualquer forma. Se esse produtor tivesse vendido a soja em março e comprado produtos financeiros para se proteger de uma alta, a estratégia teria sido boa para ele. Ele teria vendido a R$113. E para finalizar aqui, João, olha o número para todos vocês. 15/3 ele não vendeu a 105 para vender a 107. 15/3 ele vendeu a 105, apostou na alta e recebeu 113. Notem que ele não vende pelo preço máximo, mas também não vende pelo preço mínimo. As estratégias são para você sair do mínimo, não chegar no máximo, mas fazer uma média saudável para aumentar a sua margem. Perfeito. Inclusive eu soltei a enquete aí para o pessoal participar, né? Se vocês conhecem os produtos financeiros como NDF, opções, agropecuárias para fazer a proteção das margens da sua safra de grãos. Então está praticamente meio a meio, 53% sim, está mexendo aqui ainda, 57%, 42% não. Então, quase que um meio a meio aí, mais para sim do que para não. Também meio desempatando aí. Tranquilo, João. E nós encerramos essa apresentação aqui, né, do material que está aqui. Gente, Oi, João, pode falar. Acho que agora compartilhar a tua tela para falar um pouco de como é que eles podem ter acesso, que inclusive a gente vai ter uma condição bem específica para o trabalho que o próprio pessoal da Sapiens faz, que é muito, muito bacana, tá? Então, Anderson, pode compartilhar a tua tela aí e mostrar um pouco aí como é que vocês conseguem ajudar aí o produtor nessas estratégias. Minha tela está aparecendo para vocês? Ótimo, sim. Obrigado. Eu estava até olhando aqui o mercado do café. O que nós aqui na Sapiens Agro fazemos, a gente olha para os mercados,
olho os indicadores de mercado e, a partir do que os indicadores nos dizem, nós recomendamos estratégias. Por exemplo, quando a gente olha para o mercado físico, eu olho um ano de preços, posso não estar no melhor momento, mas está muito melhor do que já esteve. Chegou a 96,16 a soja disponível em Sorriso. Mais ainda, se eu olhar o basis, que é o diferencial de preços entre mercado físico e bolsa, eu olho esse número aqui e ele é muito bonito de ver, porque esse diferencial entre físico e bolsa me mostra o quanto a soja no mercado físico vale menos que na bolsa, ou quanto a bolsa vale mais. E aí eu tenho uma média desse número. 2023, a linha vermelha, nós estamos muito acima da média. 2022 foi muito melhor, mas 2024, a linha vermelha, está muito acima da média. O que isso me diz agora? Ele não me prevê futuro, mas ele fala agora que a minha soja no mercado físico, comparada à bolsa, ela está valendo mais quando eu olho para a média. Na média, a soja deveria valer R$ 27,00 mais barato que a Bolsa de Chicago. Hoje está valendo 22. Então ela tem uma valorização de R$ 5,00 por saca em relação à média. O que mais que a gente olha? Cotações em bolsa de valores. Eu posso olhar para o mercado de contratos futuros e entender qual é a expectativa dos participantes do mercado. A curva dos contratos futuros na bolsa de Chicago, ela me fala o que está acontecendo com o mercado. Os fundos que operavam, em sua maioria, com a posição vendida muito grande, precisaram recomprar a posição com a alta da soja. Quando eles recompram essa posição, eles sobem o preço do contrato futuro. Ao subir o preço do contrato futuro, ele dá oportunidade para que o produtor venda no mercado físico melhor. Já respondi outra coisa. Por que não vale a pena segurar a soja para vender em setembro? O vencimento de setembro lá em Chicago, vou colocar em reais por saca aqui para ficar mais claro, ele está valendo hoje quase R$3 mais barato do que a soja da agora, de julho. Poxa, se setembro vale menos do que agora, se eu puser na conta o custo de carregar a soja, não faz sentido eu segurar a soja para vendê-la na frente. Os dados de produção da oferta e demanda de grãos no mundo, eu digo que eu mostrei para vocês em alguns gráficos, nós temos ele aqui também nos dados de produção. Então eu consigo olhar, de acordo com o que o USDA publica, quais são as projeções para safras futuras e o que está acontecendo com a oferta de uma safra para outra, onde está aumentando. Esse aumento na produção, ele é acompanhado pela importação, ou seja, a China vai comprar o excedente do que vai ser produzido, eu já vejo que não. Os 15 milhões de toneladas que nós vamos produzir a mais, a China não está consumindo esses 15 milhões. Se a China não consome, o Brasil tem que consumir. O Brasil só está consumindo 200 mil toneladas a mais. Se o Brasil não consome o excedente que ele produz aqui dentro, isso vira estoque. Então, o estoque sobe de 31,4 para 37,5. E se eu quiser analisar país a país, está aqui, nós temos os dados de produção, consumo, esmagamento, estoque final, tudo que o USDA divulga. Para todos os países que o USDA acompanha, desde a safra 64, 65. E já fazemos algumas análises aqui. Se eu seleciono alguns países, como os países da América do Sul, eu já olho o aumento da produção, se está tendo o aumento de área, e se está Anderson, acho que a gente está com um probleminha de conexão novamente. Só a voz está falhando. Então, pessoal, vocês podem até falar se está falhando, mas estamos
voltou a falhar, o Diego colocou, então ficamos infelizmente, com alguns probleminhas aí externos que a gente não tem muito controle, tá? Mas só falando aqui, dando a parcial da enquete, a última enquete que eu soltei, tá? Você conhece produtos financeiros com NDF opções agropecuárias para fazer proteção? Deu meio a meio, 50-50. 50% conhece, sim, e 50% não conhece, tá? Vamos aguardar aqui o Anderson voltar para terminar aí a explanação, tá? Que inclusive a gente tem uma... eu vou até, antes dele voltar, estou compartilhando com vocês a apresentação que foi utilizada aqui hoje. Eu percebi ali durante o evento que a gente tinha algumas correções. Depois a gente tenta fazer essas correções e enviar para o e-mail de vocês também, com um arquivo, mas para aqueles que já quiserem consumir esse material que foi usado aqui como forma de fazer como se diz, a explanação desse evento aqui de hoje, tá? Já está aí disponível. Só me digam aí, por favor, no chat se tá ok o material para vocês. É só fazerem download, que é a apresentação que foi utilizada aqui hoje, tá? Lembrando que daqui a pouquinho a gente já vai fazer aqui o sorteio, o Icaro vai entrar. Então temos aqui o kit Siacon, agora até com o maior, estamos aí com o kit churrasco, enfim, o squeeze e o bonezinho aqui, bacana, personalizado aqui da Siacon. Vamos ver o sortudo aí que vai levar esse brinde aqui hoje, tá? Pessoal, só respondem aí, o arquivo está aparecendo aí para vocês? Só me respondem aí, por favor, no chat, só para ver se está tudo certo aqui. Vamos lá. Tá ok, o Rodolfo colocou, então beleza, ótimo, tá? Pessoal, e também eu queria falar para vocês começaram a ver ali que a aplicação deles vai fazer todo aquele trabalho o que o pessoal da Sapiens Agro basicamente pega todas essas informações, consolida de uma maneira bem inteligente e intuitiva, como vocês puderam ver aí que o Anderson estava fazendo a explicação. Vou até ver aqui se ele está voltando. Ele está entrando novamente, acabou de falar aqui, já está acessando aqui. Então, todo esse trabalho que eles fazem ali, então, auxiliar nesse processo justamente de entender o momento de venda, entendendo todos esses dados que são disponibilizados pelos mercados, que são compilados aqui e que vocês podem consumir de uma maneira bem fácil e inteligente, tá? Então, esse é o trabalho que o pessoal da Sapiens faz, tá? Aguardar o Anderson aqui para ele demonstrar um pouquinho melhor aí também, um pouco mais como é que isso seria utilizado para vocês, mas aqui já falando de cara com vocês, tá? Eles têm uma condição dessa plataforma, que é a inteligência de mercado, que vocês podem consumir aí e que isso pode auxiliar no dia a dia de vocês, tá? Que eles disponibilizaram um cupom para aqueles que quiserem assinar essa plataforma aqui com super desconto. Então, acabei de colocar aí para vocês, tá? Então, até vocês podem ver aí que vocês podem clicar aí e até colocando, vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, para vocês verem como é que funciona, tá? Então, vocês vão entrar aqui nessa área, tá? Vocês têm a possibilidade de 7 dias gratuito, clica aqui em gratuito, você vai inserir aqui justamente o cupom, tá? E o cupom que foi disponibilizado que vai estar disponibilizado é Siacon Especial, então vocês vão colocar aqui. Então, a plataforma que saía de 897, quando vocês aplicar, vocês vão ganhar R$600 de desconto, ou seja, a partir do período gratuito, vocês vão pagar apenas 297, tá? Então, é só acessar nesse link, tá? Colocar aqui o cupom Siacon Especial e dar sequência aí para o checkout seguro, enfim, vocês vão poder ter acesso, então, a esse super desconto que eles estão fazendo aqui para a Siacon, um baita desconto, né, convenhamos, isso é por tempo limitado, então, aproveitem aí entre hoje e amanhã para vocês fazerem esse processo, tá? Então, esse mega desconto aí que eles estão fazendo. Dessa plataforma que é super interessante e ajuda aí no dia a dia. Eu sempre digo que é muito importante a gente, primeiro, entender o custo, tá? Como o Anderson falou, entendendo o custo, inclusive a Siacon ajuda nesse aspecto, com ferramentas de gestão, entender qual é o preço de venda para você atingir a melhor margem. Então, esse é o trabalho que eles fazem aí. Então, o cupom vai ficar disponível, tá? Para vocês poderem acessar. Deixa eu só me ver aqui se o problema...
E, bom, o Anderson está com um probleminha lá, como já... Deixa eu ver aqui. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora. Eu gostaria até de chamar o Ícaro aí, e de repente o Ícaro já faz o sorteio, o Anderson voltando, a gente termina de bater o papo. Vamos ver aqui se ele... Acho que está voltando aqui. Só um minutinho aí. O Anderson, tudo bem? Acho que a internet hoje está te perseguindo, hein? Está escutando, Anderson? Nos escuta, Anderson? Tá, nós estamos aqui ainda com um probleminha. Pessoal, vou pedindo aí paciência de vocês. Ok. Bom, Voltei. O Ícaro entrou aí, Ícaro, me escuta? Boa noite, Ferreira. Escuta perfeitamente. Tá, perfeito. Bom, Anderson, pessoal, você consegue voltei aqui, vocês estão me ouvindo? Bem aí? Escutamos. Não, a minha internet morreu completamente aqui. Pode... Tá, você está me escutando agora? Escuta bem? Ô, João, deu para vocês verem um pouco da plataforma ou não? Sim. Pessoal, deu? Ah, que bom, tranquilo. Sim, você está me escutando? O meu tempo já esgotou, né, João? Então, assim como a gente está com problema de conexão, eu vou primeiro agradecer a tua presença, tá? Ícaro, eu você já me ouve? passei o recado pro pessoal. A gente tranquilo, desculpa. Então, Anderson, a gente está com um problema, acho que está com delay aí na tua fala. Ícaro, eu vou pedir para você conduzir aí o nosso sorteio, compartilhar a tua tela aí, e para que a gente, o pessoal que está participando aí, tá? Eu consegui explanar, acho que o pessoal pegou um pouco aí a respeito da plataforma ali, e a gente deu a condição, já colocou a oferta que eles disponibilizaram. Então, Ícaro, passo a bola aí para você, para a gente fazer aí o sorteio aqui. Obrigadão, obrigado, Anderson, pela apresentação. Foi uma apresentação muito esclarecedora. Finalizamos aí mais um webinar, mostrando aí ferramentas estratégicas de enorme importância para o produtor, né, para o produtor e produtora rural, e tendo aí um desconto exclusivo, né, um plus, que é justamente o desconto que nós oferecemos, que a Siacom, que a Sapiens Agro está oferecendo aí em parceria com a Siacom. Quem não conseguiu pegar o cupom de desconto ainda, dá um print na tela, lembrando que é Siacom especial e é uma oferta, justamente uma oferta exclusiva, tá bem? Agradeço também a participação do Diego e também do Maurício, também da Sapiens Agro, né, que não estiveram aqui apresentando, mas estiveram aí nos bastidores, nos ajudando na produção desse webinar. Um grande abraço para eles também. Bem, aqui eu vou reproduzir a minha tela. Nós já temos a lista de participantes, tá bem? Já temos a lista de participantes e vamos justamente fazer agora o nosso sorteio, do kit especial da Siacom para quem esteve conosco do início ao fim deste nosso webinar. Deixa eu fazer a reprodução da tela aqui. Ó, pessoal, segura só mais um pouquinho aí, questão rápida, sorteio. Lembrando que aquele que não for sorteado, né, Ícaro, a gente faz mais uma rodada aí para prestigiar aqueles que ficaram. A minha tela está aparecendo para vocês? Perfeito. Aqui nós já estamos no site sorteador. Já fiz a importação de todos os nomes e e-mails dos participantes. E vou fazer justamente agora o nosso sorteio. Vamos lá? Contagem regressiva aí, já vamos ver o nome do fidelizado. O nosso sorteado é o Gilson da Luz Conceição. Parabéns, Gilson. Você está na sala? Aí, vamos ver se o Gilson se manifesta aí. Perfeito. Se estiver na sala, Gilson, que a gente tem um delay entre a transmissão e o... Dá um oi aí para a gente no chat. Vamos ver aí se o Gilson aparece. Temos aí 30 pessoas ainda na sala aí para ver se ganha aqui o kit churrasco. Vamos
ver aí. Gilson, manifesta. Gilson tem que estar aí, vamos ver se ele aparece. A gente dá um tempinho aí para o pessoal escrever alguma coisa ali no chat. Bom, acho que você pode... Vamos ver se o Gilson manifesta. Acho que você para o compartilhamento aí, prepara novamente a lista aí. Vamos... Opa, mandou mensagem ali. Opa, apareceu o Gilson ali, ó. Parabéns, Gilson. Como se diz, nos 45 segundos tempo, Gilson. Isso aí, Tá, Gilson. como é que o Gilson vai ter acesso aqui aos brindes, Ícaro? Eu tenho, já tenho o telefone e tenho o seu e-mail, Gilson, que você usou para fazer o seu cadastro, tá bem? Amanhã eu vou entrar em contato com você, pedir algumas informações de endereço, e para eu poder fazer o envio, tá bem? Então, amanhã nós entraremos em contato com você, só para nos passar mais informações de para onde podemos enviar para você, tá bem, Gilson? Lembrando que nós já temos o seu e-mail, já temos também o seu telefone, e que nós entraremos em contato, tá bem? Parabéns, meu amigo. Beleza. Bom, então, pessoal, finalizamos. Muito obrigado, Ícaro, pela participação aí. Parabéns para o Gilson, hein? Felizados. Pessoal, infelizmente, nós tivemos esses problemas de conexão, isso acontece, tá? Mas faz parte. Então, a gente não consegue controlar todas as variáveis, então eu agradeço aqui, em nome de toda a equipe Secom, ao pessoal da Sapiens Agros, que disponibilizou para trazer esse assunto aqui para nós, tá? E agradeço também todo o nosso time da Secom, o Ícaro, que esteve aqui participando, toda a galera do comercial, o pessoal da empresa como um todo, o pessoal da operação também, nos ajuda bastante a produzir esse evento, e teremos outros aí no decorrer do ano, e vocês saberão aí pelas redes sociais, através dos convites, enfim. Então, mais uma vez, agradeço. Valeu, Ícaro. Obrigadão. Valeu, Ferreira. Tchau, tchau. Até mais. Falou, time. Até mais.